Ainda dentro aqui dos referenciais cartesianos, vamos ver o que é que são as simetrias que podemos aqui definir. Então, consideramos aqui como exemplo o ponto A dado pelas coordenadas 1, 3. Ou seja, 1 em x e 3 em y. Portanto, é este ponto aqui representado, ponto A. E agora nós podemos definir três tipos de simetrias especiais, que são as simetrias face ao eixo ou y, ou seja, o eixo dos y, temos aqui a origem y, ao eixo OX e à origem. O eixo OX é o eixo horizontal, o eixo das abscissas, o eixo OY é o eixo das ordenadas, o eixo vertical, e a origem é aqui o ponto de coordenadas 0, 0. Então, face ao eixo OY, ao eixo das ordenadas, este aqui vertical, qual é que é o ponto simétrico do ponto A? Ora, basta fazer reflexão aqui no espelho. Portanto, o simétrico de A é este ponto aqui que eu vou chamar A1, cujas coordenadas são menos 1, 3. E do ponto A em relação ao eixo dos x, ao eixo OX. Também é fácil. Basta fazer olharmos para o eixo do x como se fosse um espelho e temos a reflexão do ponto A aqui em baixo no ponto A2 de coordenadas 1 em x e menos 3, o y é que troca. E finalmente, em relação à origem. Ora, em relação à origem é apenas uma simetria em relação a este ponto. Portanto, o simétrico é um ponto aqui deste lado, que será o ponto de coordenadas. O ponto A3, cujas coordenadas são menos 1 e menos 3. Resumidamente, temos aqui o simétrico neste ponto, em relação à origem. Em relação ao eixo do x, o simétrico está aqui. E em relação ao eixo dos y, está aqui. A seta foi apenas para vos ajudar a visualizar a simetria. Então, podemos fazer aqui três regras que vos vão ajudar, mas que são facilmente obtidas, assim, olhando simplesmente para o gráfico e vendo qual é que é o plano ou o ponto que queremos que sirva de espelho para a nossa simetria. Então, o simétrico de um ponto P de coordenadas AB em relação ao eixo OX é P' de coordenadas A menos B, não é? Porquê? Porque aqui tínhamos o ponto A que, em relação ao eixo X, passou para A2, cujas coordenadas em X quando manteve-se, é X igual a 1, e a coordenada em Y passou de 3 para menos 3, portanto, de B para menos B. No caso de uma simetria em relação ao eixo Y, o ponto passa para um ponto que é P', só para distinguir do P', que tem coordenadas menos A, B. Como vimos, quando a simetria era feita em relação ao eixo Y, era a primeira coordenada que me dava. Em A1, o x é menos 1, em A o x é igual a 1. O y é igual nas duas, portanto o b não muda. Finalmente, em relação à origem, passamos para um P', linha, 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 três linhas, portanto, que é menos A, menos B. Como vimos, ambos x e y trocavam o sinal. No próximo vídeo, vamos continuar a trabalhar no nosso referencial cartesiano, mas vamos procurar representar conjuntos de pontos através de condições como desigualdades e igualdades aqui no nosso plano.